Sabe, quando a gente pensa no Japão, a imagem que vem à cabeça é quase sempre de ordem de precisão, não é? Mas existe um lado B nessa história, um lado bem mais sombrio. E é para lá que a gente vai hoje. Vamos mergulhar em 4 mistérios que simplesmente desafiam a lógica. São histórias que permanecem, sabe? Quase como feridas abertas na memória do país. Cada uma dessas frases é o começo de uma história que não tem fim. É como um quebra-cabeça com peças faltando. Vamos tentar juntos montar o que parece ser simplesmente inexplicável. Então, esse aqui é o nosso roteiro do inexplicável. 4 histórias, 4 enigmas. E a nossa primeira parada é um caso que ficou adormecido no fundo do oceano por, acredite, 1/4 de século. Vamos voltar para 1996. 2 amigas, Megumi Yashiki e Narumi Takumi, decidem fazer uma viagem de carro. E elas simplesmente desaparecem. Para a família delas foi o começo de um pesadelo que se arrastaria por décadas. E é exatamente aqui que a coisa toda começa a ficar, frustrante. Pensa bem, testemunhas viram o carro caindo na água. Então, a pergunta é óbvia, por que demorou tanto tempo para achar esse carro? Uma pergunta que parece simples, mas que na verdade esconde uma teia de inércia, de mistério. É bizarro. Dá uma olhada nessa linha do tempo. 18 anos de silêncio absoluto. Aí, em 2014, surge uma pista que deveria ter resolvido tudo. Mas o que acontece? Mais 6 anos de espera. 6 anos. A verdade estava ali, ao alcance. Mas por algum motivo, ninguém foi atrás. A inércia da investigação é quase tão chocante quanto o desaparecimento em si. 25 anos. É uma vida. Foi esse o tempo que as famílias esperaram por alguma resposta. É um abismo de tempo, sabe? Cheio de perguntas que muito provavelmente nunca vão ser respondidas. Porque no fim das contas, encontrar os corpos só trouxe mais perguntas. Por que as testemunhas ficaram caladas por tanto tempo? Por que a polícia demorou tanto para agir? Foi só um acidente trágico ou tem algo mais sinistro aí? O caso foi oficialmente resolvido, mas a sensação que fica é que a verdade continua lá no fundo do mar. E por falar em lugares estranhos, nosso próximo caso desafia a lógica de uma forma ainda mais claustrofóbica. Agora, a gente vai para 1989, para uma escola tranquila em Fukushima. Uma professora faz uma descoberta macabra. Dentro da fossa de um banheiro feminino estava o corpo de um homem. Como ele foi parar ali? Bom, esse é um dos mistérios mais bizarros da história do Japão. Essa tabela aqui mostra o quão fisicamente impossível era a situação. De um lado, um homem adulto, Naoki Odino. Do outro, um cano super estreito e uma fossa. Ele foi encontrado de barriga para cima, com a camisa dobrada debaixo dos braços, numa posição quase relaxada, num lugar onde mal cabia um corpo. A pergunta não é só como ele morreu, mas como ele entrou ali para começo de conversa. A teoria oficial da polícia é quase tão estranha quanto a própria cena do crime. Eles disseram que ele entrou ali de propósito para espionar, ficou preso e morreu de frio. Uma explicação, assim, bem simples para uma cena que não tem absolutamente nada de simples. Só que aí vem os detalhes. E são os detalhes que simplesmente destroem essa teoria. Pensa só, um sapato foi encontrado ali, no cano, o outro a quilômetros de distância, num rio. A camisa dele, dobradinha, impecável, num lugar onde mal dava para respirar, quem dirá dobrar uma roupa. E a posição do corpo, de barriga para cima, braços cruzados, não faz o menor sentido. O caso foi fechado, oficialmente um acidente. Mas a verdade sobre o que aconteceu com Naoki Ojino, essa continua um mistério total. Em 1985, uma coisa super comum para milhões de japoneses, comprar uma bebida numa máquina de venda automática, se tornou uma espécie de roleta russa. Um assassino invisível começou a espalhar o terror, uma garrafa envenenada de cada vez. A arma escolhida foi o paraquat. É um herbicida tão tóxico, mas tão tóxico que um gole era basicamente uma sentença de morte, e uma morte lenta, agonizante. A escolha desse veneno já mostra uma crueldade sem tamanho. A primeira vítima foi um caminhoneiro de 45 anos. Ele simplesmente pegou uma bebida que alguém tinha deixado de graça na máquina, sabe, um pequeno golpe de sorte. Só que, dias depois, ele estava morto. Na época, todo mundo achou que era só uma tragédia isolada. Ninguém imaginava que era só o começo. Mas aí chegou o outono, e o terror se espalhou de vez. 11 mortes em 3 meses. Todas do mesmo jeito.
aleatório e cruel. O pânico tomou conta do país. De repente, toda e qualquer máquina de venda automática virou uma potencial cena de crime. A polícia chegou a pensar se não seria um imitador, talvez inspirado num criminoso famoso da época, o Monstro de 21 Faces, que tinha aterrorizado empresas de doces um ano antes. Mas os estilos eram completamente opostos. O monstro era um exibicionista, adorava aparecer. Esse novo assassino era um fantasma. Não deixou cartas, não fez exigências, só deixou um rastro de morte silenciosa. E ele nunca, nunca foi pego. A nossa última história não é bem sobre um assassinato, mas sobre um desaparecimento que é tão poético quanto trágico. É a história de Suzuki Yoshikazu e da sua tentativa desesperada de, literalmente, voar para longe dos problemas. Mas o que leva uma pessoa a fazer uma aposta tão absurda? A resposta: uma dívida gigantesca de 500 milhões de ienes. Isso não era uma aventura, era uma fuga. A última cartada para escapar de uma vida que estava desabando. Aqui estão os últimos passos dele que a gente conhece. A decolagem cheia de esperança, a ligação para a família garantindo que estava tudo bem, aquele sinal de socorro confuso que foi ligado e desligado, e depois, silêncio. Nada. Só a imensidão do Oceano Pacífico. Tá tudo bem, não precisam se preocupar, foram as últimas palavras dele para a família. Será que era otimismo de verdade? Ou só um último gesto de amor tentando proteger quem ele amava da realidade terrível da situação? É uma pergunta que o oceano guardou para sempre. Um carro que esperou décadas para ser achado, um corpo num lugar impossível, um assassino sem rosto e um homem que voou em direção ao nada. Cada uma dessas histórias nos lembra que, às vezes, os fatos simplesmente não se encaixam. E quando a lógica falha, o que é que sobra pra gente?